Muito bem. Hoje nós estamos no 14º milagre de Jesus, Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, do verso 1 ao 20. Irmãos, o 14º milagre de Jesus, ele é narrado em 3 evangelhos. Ele é narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 33. Ele também é narrado em Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20. E também é narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Esses 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar o mesmo milagre. E qual é o nome do milagre? A libertação do endemoniado gadareno. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Mas hoje nós vamos nos ater, vamos nos prender no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Amém? Para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado nesta noite, em nossa quarta da palavra, no nosso culto da fé inabalável. Diga glória a Deus. Muito bem. Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o amassar, ou o conter, podemos dizer assim. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Diga glória a Deus. Muito bem, o tempo está bem esticado, a mensagem hoje ela é bem longa, então vamos precisar avançar com avidez, Marcos capítulo 5, verso 1. Olha o que diz aí. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. A tradução NVI fala Gerasenos. A tradução apologética chama de Gadarenos. Daqui a pouco vamos entender esse mistério aí. Irmãos, Gerassá ficava a 60 quilômetros a sudeste do mar da Galileia. Sua população era chamada de Gadarenos, Gerasenos ou Gergesenos. Diga glória a Deus. É importante a gente já dar uma analisada no versículo 1. Por quê? Jesus saiu da Galileia para a terra de Gadara. Falamos sobre isso na semana passada. Enfrentou o mar, enfrentou a tempestade. Mas a história diz que tinha mais ou menos de distância 60 quilômetros. Bispo, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo. Nós temos tudo a ver. Afinal de contas, nós somos discípulos de Cristo, sim ou não? Sim. E a pergunta que fica é: você é capaz de andar quanto para ajudar alguém? Daqui para cima os filhos voltar? 60 quilômetros. Nesse caso aqui era 60 para ir, 60 para voltar, Porque ele foi lá e depois ele voltou. Então dá 120, Daqui em feira, E mais um pouco. Você é capaz de andar quanto para ajudar alguém? Para orar por alguém?
Percebam que Jesus, por ele ser onisciente, onipresente, onipotente, ele percebeu que tinha alguém a 60 quilômetros de distância precisando de ajuda. E a pergunta que fica nessa noite e que não quer calar é: e você e eu, nós somos capazes de andar quanto para ir ajudar alguém? Para orar por alguém? Porque convenhamos que nós falarmos aqui, como eu estou falando agora, sobre ajudar alguém, é fácil. Mas existe uma distância que separa o falar aqui no púlpito do agir. Existe uma diferença entre você falar e você agir. Se você for olhar os versículos anteriores, você não vai ver Jesus dizendo: eu vou lá na cidade de Gadara porque tem uma pessoa lá que está precisando de libertação. Ele apenas avisa aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Entra no barco aí, vamos lá do outro lado. Mas a intenção de ajudar alguém estava no coração dele. E perceba que não era andar em terra, era navegar pelo mar. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa noite, como discípulos de Cristo, é que mais importante do que a teoria é a prática. Mais importante do que eu dizer para vocês façam, é eu fazer também. Mais importante do que eu dizer para você assim: amem, é eu amar também. Eu nunca vou esquecer, eu fui pastor de um presbítero, não vou dizer o nome dele por questão de ética, que todas as vezes que ele estava pregando, eu não sei como, qualquer pregação dele, ele conseguia colocar o assunto dízimos e oferta no meio. Qualquer pregação, ele colocava o assunto dízimo e oferta no meio. Até aí, tudo bem. Dízimo e oferta está na Bíblia. Mas o problema era a forma como ele falava. Ele falava de uma forma muito grosseira, muito estúpida a respeito do assunto. E quando chega um determinado dia, nós estávamos conversando, só tinha pastores, presbítero e tal. Aí ele disse: eu nunca dizimei na minha vida. Aí eu disse: não, peraí, volta a fita aí. Como assim você nunca dizimou? Ele: não, nunca dizimei na minha vida. Eu disse: mas você é a pessoa que mais fala sobre dízimos e oferta? Mas eu sou presbítero. Eu disse: oxe, e presbítero não dizima não, é? Ele fez: claro que não. Eu disse: varão, eu não sei onde foi a sua faculdade, eu não sei onde foi a teologia que você aprendeu, mas para mim, dizimar e ofertar é para todo mundo. Todos nós temos que dizimar e ofertar. Mas por que eu estou trazendo à memória esse assunto? Porque assim como ele, tem muita gente em nosso meio que até fala para as pessoas: perdoe, mas não perdoa. Até fala para as pessoas: ore por alguém, mas não ora por ninguém.
Até fala para as pessoas congregue, mas não congrega. Até fala para as pessoas uma série de coisas que na prática não faz. Por isso que nessa noite estou perguntando, você é capaz de andar quanto para ajudar alguém? Verso 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Atenção aqui, ó. Atenção aqui, ó. Infelizmente, a sociedade desde sempre só aprendeu uma forma de lidar com as pessoas com problemas: isolar elas, vigiar elas e, se necessário, prender elas. Essa é a nossa sociedade. E esse comportamento da sociedade atual nós encontramos dentro das igrejas também. Eu passei por igrejas que não colocam pessoas deficientes para pregar. Não coloca cego, não coloca alguém que tem problema nas pernas. Porque algumas igrejas dizem que é um contraste. Você está pregando sobre um Jesus que cura e você coloca uma pessoa que está com enfermidade pregando. Sabe? É um nível de ignorância, é um nível de estupidez fora do normal. Entende? Porque os historiadores dizem, por exemplo, que Eliseu morreu com enfermidade. Aí fica a pergunta: o homem que fez milagres, que curou pessoas, até depois de morto, ressuscitou um homem, mas não foi capaz de curar sua própria enfermidade? E daí? Na verdade não era Eliseu que curava, era o poder de Deus que tinha na vida de Eliseu. E o próprio Deus, ele diz: eu me compadeço de quem eu quero me compadecer, e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Então Deus é quem decide quem ele vai curar, a hora que vai curar, de que forma vai curar. Nunca mais a gente trouxe Bruno aqui, não foi? Tem um tempinho, né? E tem base bíblica, Bruno? Tem. Porque a verdade é que tem lugares que as pessoas mais problemáticas, podemos dizer assim, elas ficam isoladas em um canto, ficam escondidas, ficam sendo vigiadas. Porque a sociedade atual não tem habilidade para tratar com as pessoas problemáticas. Então, quando a sociedade falha, a igreja não pode falhar. A igreja, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus, precisa encontrar uma maneira de lidar com as pessoas que têm problemas. Eu, por exemplo, com 17 anos, eu tinha uma crise existencial. Não queria sair de casa. Só ia para a escola e voltava e ficava trancado dentro de casa. Mais ou menos com os 17 anos. Quando eu cheguei na igreja, que eu me converti, a igreja soube como tratar essa situação. E eu voltei a me socializar novamente. Voltei a andar no meio das pessoas. Não é normal as pessoas que estavam convivendo comigo naquela época ali
Perceberam que não era normal, não era natural eu chegar da escola e querer ficar dentro de casa o tempo todo. Deus não nos fez para viver trancados. Quem quer nos isolar, nos vigiar e até nos aprisionar, ou é o mundo ou o diabo. Deus não. Deus nos quer livres. Para sair, para voltar, para sair, para voltar. Graças a Deus que a igreja soube lidar com isso. E eu fui curado da crise existencial. Mas tem muitos assuntos que a igreja não tem habilidade para tratar. Infelizmente. Esse homem muitas vezes foi acorrentado, mas os demônios sempre lhe davam força suficiente para quebrar as correntes. Por isso as tentativas de dominar ele, sempre falhavam. Vejam essa verdade aqui, ó. Apesar de todos os avanços técnicos e científicos, a humanidade até hoje não aprendeu a lidar com os ataques de Satanás e com os danos do pecado. Por mais que a humanidade avance, a tecnologia, as maravilhas do mundo, o mundo ele não tem habilidade para tratar com o assunto demônios. A ciência não tem essa habilidade. Os homens mais inteligentes do mundo, as mulheres mais inteligentes, sabe, não tem esse tipo de habilidade. Se já é difícil para a igreja tratar esses assuntos, para o mundo sem Cristo é muito mais difícil. É muito mais complicado. Entende? Por isso precisamos admitir que definitivamente a sociedade moderna não tem como resolver esse tipo de situação e libertar vítimas aterrorizadas por Satanás. Satanás, o diabo, oprime as pessoas todos os dias. E Satanás, o diabo, ele está descobrindo uma maneira de entrar nas igrejas e oprimir também os evangélicos, os servos de Deus. Imagine que tem evangélicos, servo de Deus, que passa por crise de ansiedade, como eu já passei, depressão, desejo de suicídio, alguns até se matam. Crente que precisa tomar remédio para conseguir dormir, crente que não consegue dormir, crente que tem pesadelo constante. Irmãos, não é natural. Nós não podemos ver esse tipo de situação e nos conformarmos como se fosse algo normal. Quando eu tive a crise de ansiedade em 2022, primeiro foi muita oração, a igreja orando por mim, porque nem forças para orar eu não tinha. Muita gente orava por mim. Várias pessoas me aconselharam a pisar no freio. Eu pisei no freio por uns 2, 3 meses mais ou menos. Me abstive. Não dirigia culto, não pregava, que nem força para ficar em pé direito eu não tinha, nem força para dar glória a Deus direito eu não tinha. Qualquer coisa a minha pressão subia, tinha sensação de desmaio. Fui para o médico, Roberto Santos, exame, não é coração, não é pressão. Pressão está ok, coração está ok. Fui estudar, fui pesquisar.
Quando eu vou estudar, quando eu vou pesquisar, que eu olho o histórico, olho tudo que eu estava vivendo, conversando com os médicos, com pessoas da área, crise de ansiedade. Na verdade, eu lembro que no dia que eu estava tendo o ataque aqui, a obreira Luana falava o tempo todo no meu ouvido: bispo, o senhor não vai morrer não, o senhor não vai morrer não, fique calma. Eu sei o que é isso, eu tive crise de ansiedade, o senhor está com crise. Mas quando você está com ataque, você só pensa que vai morrer. E aí eu fui estudar. E aí eu estudei sobre depressão, fobias, medo, ansiedade, estresse e uma série de doenças psicossomáticas. Graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com as orações dos santos, com a perseverança, com os exercícios físicos, fui voltando, melhorando. E estou de pé para a glória de Deus, diga amém. Mas graças a Deus que a igreja teve paciência comigo, porque tem lugares que quando você adoece, você não serve mais. Quando você adoece, você é descartado. E a verdade é que a sociedade atual, definitivamente, ela não tem como resolver esse tipo de situação e não tem como libertar as vítimas que são aterrorizadas pelo diabo. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui: cuide da sua mente, porque é aqui que o diabo ataca. Coloque o capacete da salvação na sua mente, porque é essa área aqui que o diabo quer dominar. Se o diabo conseguir dominar essa área aqui, meu irmão, para você levantar de novo dá trabalho. Entende? Mas vamos lá. Verso 5. Noite e dia, aquele homem andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Percebam isso aqui, igreja. O homem andava, segundo os historiadores, ele tinha família, ele tinha uma vida, ele tinha uma história, antes dos demônios. Depois dos demônios, ele agora vivia nos cemitérios, vivia nos sepulcros, vivia sem roupas, vivia se cortando com pedra e vivia gritando, aterrorizando as pessoas. O ser humano é a mais preciosa obra de Deus. Olhe para alguém e diga: você é uma obra de Deus. Se ele concordar é porque ele acreditou. Amém? Se ele der um sorriso é porque ele acreditou e realmente ela é uma obra de Deus. É interessante que Deus, ele emprestou a sua imagem para nós, diga amém. Ele poderia ter emprestado a imagem dele para o leão, para o urso, para o elefante. Não, ele emprestou a imagem dele para nós, para o ser humano. A sua obra mais preciosa. Diga glória a Deus. É por esse motivo que os demônios têm a missão de quê? De atormentar, desfigurar e destruir a semelhança divina nos seres humanos. Um dos objetivos dos demônios é nos atormentar. Como se não bastasse nos atormentar, tirar a nossa paz, os demônios também querem nos desfigurar. Bispo quer desfigurar, é transformar um crente em uma criatura horrível de se ver. Bispo, é possível? É. Aqui na região tinha um pastor, um presbítero, que não consigo lembrar o nome dele agora, que
houve um problema na vida dele, relacionado à vida conjugal. Ele não aguentou a pressão, né, da separação, perdeu as estribeiras, e aí ele foi pouco a pouco se desfigurando. Parou de tomar banho, ficava com a mesma roupa, não cortava mais o cabelo, não fazia mais a barba, não tinha mais forças para trabalhar, parou de pregar, parou de cultuar. Daqui a pouco estava ali naquele latão do lixo ali do lado do Hotel Êxtase, completamente desfigurado. Se transformou em uma outra pessoa. Se transformou em uma criatura estranha de ver. Por que uma criatura estranha de ver? Porque quando você olhava para ele, você sentia agonia. Por causa da aparência, por causa do mau cheiro, por causa do olhar dele de ódio, porque ele passou a ter ódio de todo mundo. Nunca mais eu vi ele aqui em Águas Claras. Ele ficava sempre aí, daqui da 3, lá para o lote, do lote para cá. Tem um tempo que eu não vejo ele. Um baixinho. O diabo percebeu uma forma de atormentar ele, de desfigurar ele, até conseguir destruir ele. E qual foi a forma? A fragilidade no campo sentimental, a fragilidade no campo emocional. É por isso que eu sempre digo para as pessoas: ame, mas não seja dependente emocional de ninguém. Porque as pessoas existem hoje, mas amanhã você não sabe se vai existir. Ame sua mãe, ame seu pai, mas não seja dependente emocional dele. Não seja dependente emocional dela, porque se ela partir, você precisa. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha a pergunta que o diabo fez. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, seu espírito imundo. Diga glória a Deus. Irmãos, eu preciso da atenção de vocês aqui, ó. Olha a forma do demônio falar: Filho do Deus Altíssimo. Como é que você trata a Deus? Você trata a Deus como? Tem umas músicas que chamam Deus de você, né? Eu canto umas músicas que chamam Deus de você. De vez em quando eu canto. Mas eu não gosto, não. Não. Eu não gosto, não. Eu até canto, não vou mentir a vocês. Se você está cantando na igreja, todo mundo cantando, vai fazer o quê? Para a música. Mas toda vez que eu estou cantando a música, que eu chamo, ou chamou Jesus, ou Espírito Santo, ou Deus de você, eu sinto uma coisa negativa dentro de mim. Você vê que os judeus, eles quando vão escrever o nome de Deus, eles colocam um hífen no E, D, hífen, U, S, porque eles dizem que não são dignos de escrever o nome de Deus. Aí você tem um grupo de pessoas que dizem que não são dignos de escrever o nome de Deus. E você tem um grupo de outros que chama Deus de você. Aí tem gente que fala assim: não, isso é intimidade. Eu acho que é mais libertinagem. A gente tem que entender quem nós somos.
Não dá para misturar as coisas. Esse negócio dessa intimidade demais dá problema, irmãos. Quando a gente começa, sabe, a romantizar o evangelho demais, tudo pode, tudo é normal. É porque Deus é doce. Porque Deus é amor. Porque Deus também não é essa pessoa radical que as pessoas pregam, não. Pergunte a Ananias e a Safira, no tempo da graça, porque foram mentir ao Espírito Santo, o que aconteceu. Não dá nem para perguntar, né? Não dá para perguntar. E o pior é que não vai ter nem como perguntar lá na glória, porque morreu na mentira, os dois. Então não tem como perguntar, não. Né? Tem gente que fica mentirinha branca, né? Uma mentirinha branca é por um bom motivo. Cuidado. Cuidado que é laço. Então, nesse momento, o líder dos demônios, chamado Legião, reconheceu a majestade do Senhor Jesus. Reconheceu o que, igreja? Reconheceu a majestade do Senhor Jesus. Chamou ele de Filho do Deus Altíssimo. Essa palavra, soberano, altíssimo, aqui, quando você vai para o original, a raiz está no hebraico Elion e no grego Rupistas, ou Rupistos, que quer dizer soberano ou altíssimo. No verso 9 diz assim: então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que nos mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: por favor, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele todos eles se afogaram. Diga misericórdia. Para o nosso aprendizado, vamos lá. Legião era uma força militar romana composta por pelo menos 6.000 soldados. Diga amém. Nesse caso, o homem estava possuído por uma quantidade muito grande de demônios, que usava esse nome. Que nome? Legião. Jesus, sabendo o nome do líder, expulsou todos eles de uma vez só. Uma vez me ensinaram que quando alguém estava possesso de demônios e esse demônio se identificava como legião, que era porque aquela pessoa tinha um total de 6.000 demônios. Na verdade, no caso dos demônios, não existe um quantitativo. É alguém que tem mais de um demônio. Existem casos que a pessoa tem 7 demônios, legião. Tem casos que a pessoa tem 70 demônios, legião. Tem casos que tem 3.000 demônios, legião. Tem casos que tem 6.000 demônios, legião. Então, esse demônio chamado legião, ele é um tipo de demônio que ele arrasta para dentro da pessoa uma quantidade grande de outros demônios. Mas não dá para saber exatamente quantos demônios tem, a não ser que você pergunte no momento da expulsão. Está com dificuldade de fazer o processo, você faz o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Qual é seu nome? Ele respondeu: Legião. Então às vezes vai haver essa necessidade de fazer exatamente o que Jesus fez. Qual é seu nome?
Ele vai dizer: fulano é o cabeça? É. Então saia fulano em nome de Jesus. Se for o cabeça mesmo, vai sair ele e vai sair a raça dele toda. Se não for o cabeça, vai sair um e vai entrar outro. Aí você tem que insistir. Manifeste o cabeça. Quando manifestar o cabeça, você expulsa. Faz exatamente com Jesus. Manda todo mundo embora em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vejam isso aqui. A maior preocupação daqueles demônios era para Jesus não ordenar que eles fossem para fora daquela região, pois eles tinham, na verdade, medo de serem mandados logo para o abismo. Por isso pediram para ir para os porcos. Irmãos, o momento de Satanás, os demônios, o dragão, a besta, o anticristo, o inferno, o momento deles serem lançados no abismo não é agora. Vai chegar o momento certo de serem lançados no abismo para frente, para sempre. Não é agora. Mas quando esses demônios viram Jesus atravessar da Galileia até Gadara, eles pensavam que Jesus já ia lançar eles no abismo. Por isso que eles ficaram aterrorizados e já foram se prostrando em posição de adoração. Por que eles fizeram daquela maneira? Porque existem demônios que são demônios territoriais, demônios geográficos. Bispo, o que é um demônio territorial? É um demônio que ele se acha dono de um ambiente, de uma região, de uma rua, de uma avenida, de uma família, de uma empresa, de uma cidade, de um bairro. Demônios territoriais. E esses demônios, eles não queriam sair daquela região, porque eles se achavam donos daquela região. Por isso que o texto aqui diz, ó: não nos mande para fora dessa região. Vamos botar aqui, ó. Percebam isso aqui, irmãos. Mesmo os demônios creem. Está escrito aonde? Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios tremem. A pergunta que fica é: e nós? Nós cremos também na palavra de Deus? Porque não basta falar eu creio. Eu preciso ter temor de Deus, reverência a Deus, respeito. Os demônios creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que possui autoridade para comandá-los. Diga amém. Eles também sabem que haverá um julgamento futuro, e eles têm convicção que existe um lugar de tormento eterno, chamado também de abismo, conforme Lucas 8:31. Eles também creem no poder da oração, da intercessão. Por isso imploraram a Jesus naquele momento que não os mandasse para o abismo, e sim para a manada de porcos. Irmãos, quando Satanás entrou naquele homem e dominou aquela região, ele tinha um objetivo. Mas quando Jesus chegou no cenário, o objetivo do diabo foi frustrado. Sabe o que é que nós aprendemos nessa noite? Quando o inimigo projetou te destruir e Jesus chegou na sua vida, o projeto do diabo foi frustrado. Você está de pé, sua casa está de pé, sua família está de pé. Olhe para alguém e diga: você vai continuar de pé. Diga: o projeto do diabo, diga, foi frustrado.
Diga: Jesus venceu. Satanás estava determinado a destruir aquele homem pouco a pouco. Percebeu que o diabo não gosta de matar as pessoas logo de vez? Ele vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo, vai oprimindo, vai oprimindo, vai oprimindo, vai oprimindo. Mas Jesus veio de longe para resgatá-lo e, usando o poder de suas palavras, expulsou os demônios e libertou o homem. Diga glória a Deus. Percebam isso aqui, ó. Movido por um grande amor, Jesus teve que, antes de enfrentar movido por um grande amor, Jesus teve que antes enfrentar uma forte tempestade, para assim poder ir ao encontro daquele homem oprimido e poder o libertar dos demônios. Pois fica bem claro que aquela tormenta em alto mar foi provocada por Satanás, para tentar impedir Jesus de chegar até a terra de Gadara. Mas nada poderia impedir o Senhor de atravessar o mar e chegar até aquele cemitério para trazer libertação ao homem. Diga glória a Deus. Nós pregamos na semana passada sobre aquela tempestade, sobre a tormenta. Fica claro no milagre de hoje que o inimigo foi o causador daquela tormenta. Por quê? Porque ele se achava o dono daquela região, ele se achava o dono daquele homem, e ele queria encontrar maneira de tentar impedir Jesus de chegar. Ah, irmãos, mas o diabo só bagunça até Jesus chegar. Ele bagunçou com os gadarenos, bagunçou com aquele homem, até Jesus chegar. Quando Jesus mira na sua casa, quando Jesus mira na sua vida, para realizar um milagre na sua casa, na sua vida, nada pode impedir. Diga para alguém, pelo amor de Deus aí, tem um milagre de Jesus preparado para a sua vida. Diga assim: e nada vai impedir. Diga: nem os demônios. Ninguém pode impedir Jesus de operar um milagre na sua vida. Com essa ação, o Senhor provocou, ou melhor dizendo, com esta ação, o Senhor provou para todos os espectadores que o milagre de libertação realmente aconteceu ali, naquele dia. Eu olho para vocês e eu vejo milagres vivos de Deus. Por quê? Porque se a Bíblia chama a libertação daquele homem de milagre, então eu estou diante de vários milagres. Por quê? Porque um dia eu também fui liberto de demônios. Então, se eu fui liberto de demônios, eu sou um milagre. Se você foi liberto, se você foi liberta, você também é um milagre. Diga glória a Deus. Contudo, mais do que qualquer outra coisa, a morte de 2.000 porcos nos deixa uma clara lição. Para Satanás, um porco é tão bom quanto o homem para ele entrar e morar. Pastora Margarida, o Espírito Santo só habita em nós. O Espírito Santo não habita em nenhum tipo de animal, só em nós, porque nós somos a semelhança do Deus vivo. Mas perceba que o diabo, ele habita em qualquer tipo de animal, mas além de habitar em animais, ele quer habitar em seres humanos também. Mas está repreendido em nome de Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Na verdade, o inimigo sempre fará do homem
que se submete a ele, algo semelhante a um animal imundo. Irmãos, eu não posso falar o nome da religião por questão de ética, mas tem uma religião que quando a entidade manifesta na pessoa, chama a pessoa de meu cavalo. Quem já viu? Chama de meu cavalo. Trata a pessoa como um animal. Jesus chama a gente de meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, vaso, pedra preciosa, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Olha a forma como Jesus nos trata. Olha a forma como o Espírito Santo nos trata. E tem pessoas que trocam esse tipo de tratamento para ser chamado de meu cavalo. Está repreendido em nome de Jesus. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com muito medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse e fosse embora do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que eu deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas Jesus disse: vá para a sua casa, volte para a sua família, oh glória, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia da sua vida. Glória a Deus. Irmãos, hoje isso aqui, já passamos 5 minutos, já são 9h05. Veja, Jesus sabia que o lugar daquele homem era em sua casa, para ele poder voltar e viver uma vida tranquila com sua família, e também aproveitar para pregar ao povo sobre o milagre vivido. Afinal, a vida cristã eficaz deve começar em casa. Repita isso comigo, diga assim comigo. A vida cristã eficaz, deve começar em casa. Pois se realmente honramos a Deus em nossa casa, assim podemos nos oferecer para fazer alguma coisa na casa de Deus. Só se ofereça para fazer alguma coisa na casa de Deus se Deus for o Senhor da sua casa, se Deus for o Senhor da sua vida. Bispo, eu não entendi. Se lá na sua casa é recheada de xingamento, de palavrão, de pornografia, de mentira, de falsidade, de engano, de trapaça, irmão, irmã, você não está honrando a Deus não. E se você não está honrando Deus na sua casa, você não está apto para poder estar prestando nenhum tipo de oferta para Deus na igreja. Porque o lugar onde Deus precisa ser mais honrado e respeitado é na nossa casa. Porque é onde nós passamos mais tempo. Sim ou não? Sim. Diga glória a Deus. Jesus teve que ir embora, mas aquele homem agora liberto, de volta para sua família, foi o primeiro missionário para os gentios daquele lugar. Diga glória a Deus. Versículo 20, último versículo da noite, diz: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele.
Todos na cidade ficaram admirados. Diga glória a Deus. Atenção aqui, irmãos. O diabo é o pior de todos os tipos de ladrões, pois ele, além de roubar algo nosso, também tem o objetivo de buscar nos destruir pouco a pouco. Apesar da Bíblia não explicar detalhes de como esses demônios entraram na vida daquele homem e dominaram ele, sem dúvida, ele deve ter se entregado completamente ao pecado, pois demônios são espíritos imundos. Guardem isso aqui, por favor. Demônios são espíritos imundos e podem facilmente encontrar um lugar. Diga brecha, legalidade, na vida das pessoas que desenvolvem práticas pecaminosas, e assim aquele demônio passa a dominar a vida delas, sem elas perceberem que já estão dominadas por um ou por mais demônios. Diga misericórdia. Irmãos, a prática constante de pecados vai abrir espaço, vai dar legalidade, vai abrir brechas para que o inimigo entre na nossa vida. E muitas vezes o inimigo entra na nossa vida e nós não percebemos que ele está, porque a nossa mente fica cauterizada pelo pecado. Nos acostumamos com o pecado. Mas essa é a noite de dizer: eu vou abandonar o pecado. Porque justamente esses demônios territoriais que querem nos controlar, nos dominar, declarar que são os donos da nossa vida, são eles que se alimentam das brechas, das legalidades e dos espaços. Mas nesta noite as brechas caem por terra em nome de Jesus. As legalidades caem por terra em nome de Jesus. Preste atenção aqui, irmãos. Nunca subestime o poder destrutivo de Satanás, pois ele é nosso inimigo. Eu vou repetir: o inimigo, Satanás, o diabo, ele é nosso inimigo. Ele quer nos destruir, custe o que custar. Ele é nosso inimigo e busca a qualquer custo destruir a todos nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz que como um leão, ele vive rugindo em nossa volta, tentando nos devorar. Ele age nos gentios perdidos, mas também age nos cristãos, levando todo tipo de pecado e levando todo tipo de tentação para os cristãos, mesmo na igreja, viverem uma vida de desobediência a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Como esses demônios entram nos gentios que não conhecem a Cristo, a gente já sabe. Mas hoje nós estamos aprendendo como é que ele entra na vida do crente. E como é que eles entram na vida do crente? Trazendo o pecado, trazendo a tentação. Porque o inimigo trazendo o pecado, trazendo a tentação, uma hora ou outra nós abraçamos ou o pecado ou a tentação. E aí entramos pelo caminho do quê? Da desobediência. E é o que? O caminho da desobediência, bispo? Na igreja somos crentes, mas na nossa casa falhamos. O pastor não está vendo, o irmão não está vendo, mas o Espírito Santo está vendo, e o que é pior, os demônios estão vendo também. E entramos pelo caminho da desobediência. E tem base bíblica isso, bispo? Tem. Cadê? Eu anotei aqui. Efésios, cadê?
Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Atenção aqui, ó. Este incidente impressionante é muito revelador e nos mostra o que Satanás faz com as pessoas. Ele rouba delas o quê? Diga sanidade e o domínio próprio. Enche elas de medos diversos, rouba delas a alegria do lar e dos amigos. E algumas vezes condena essas pessoas ao autojulgamento sem se perdoarem nunca. Tem pessoas que estão oprimidas por demônios, não é porque estão no pecado, mas é porque não conseguem se perdoar, ou não conseguem perdoar alguém. Mas essa é a noite de você abrir o coração e dizer para você mesmo: se perdoe. Minha alma, porque você está abatida dentro de mim, se perdoe. Não é possível que Jesus já te perdoou e você não consegue se perdoar. Tem casos que a gente não consegue se perdoar, mas tem casos que a gente não consegue perdoar alguém que nos feriu, alguém que nos machucou. Irmãos, tem coisas que são trágicas. Olha, você não querer respeitar alguém, ou melhor dizendo, não querer perdoar alguém, é trágico. Mas você ensinar os seus filhos a não perdoar é um crime. Eu descobri que tem mãe, que tem pai que ensina para os filhos a não perdoar. Não perdoe mesmo não, que você não é obrigado a perdoar. Irmãos, olha, escuta isso aqui para mim, por favor. Escuta isso aqui. Não condene a alma dos seus filhos, não. Se você quer se condenar sozinho, se condene, mas não condene seus filhos, não. Não ensine seus filhos a mentirem, não. Não ensine seus filhos a enganarem as pessoas, não. Ensine seus filhos a amarem, a perdoar, a obedecer aos mais velhos, respeitar as pessoas. Vai ser bom para ele e para o futuro dele. Diga glória a Deus. Esse momento também revela como a sociedade age com os diversos tipos de necessitados. A sociedade os limita, os isola, os ameaça, mas é incapaz de tentar transformá-los. Em contrapartida, veja o que Jesus Cristo pode fazer para uma pessoa cuja vida inteira, dentro do seu interior e no seu exterior, é afligida por escravidão e batalhas variadas, em diversos tipos de dores, físicas, psicológicas, emocionais. Jesus pode libertar, restaurar, levantar e dar uma nova vida para essa pessoa. Da mesma maneira como Ele me levantou, como Ele te levantou, como Ele me curou, como Ele te curou, como Ele me libertou, como Ele te libertou, Ele pode e Ele vai libertar pessoas. Quem são essas pessoas que Jesus quer libertar? Seu parente, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de escola. Diga glória a Deus. Olha que contraste aqui, ó. Enquanto o homem liberto pedia para Jesus levar ele junto com os outros discípulos, a população pedia para Jesus ir logo embora das suas terras.
Olha para aí que situação. O homem que foi liberto, queria ir com Jesus, ficar perto de Jesus. A população estava pedindo para Jesus ir embora. Saia daqui. Vá embora daqui. Porque aquela população valorizava mais os bens materiais do que os assuntos espirituais. Diga misericórdia. Ficaram com medo de ter Jesus ali por perto e perder mais de suas fontes de rendas pessoais e as suas seguranças financeiras, deixando claro que eles preferiam viver uma vida oprimida por forças malignas do que perder os seus bens. Já o homem obedeceu a Jesus Cristo, se tornou seu discípulo e um missionário em Decápolis, voltou para sua família completamente restaurado e passou a pregar o evangelho em toda Decápolis. A história diz que Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas, chamadas de cidades livres. E a partir daquele momento, o homem que um dia vivia atormentado por demônios, agora estava apregoando o ano aceitável do Senhor. Estava de volta para a sua casa, de volta para o seu lar, com a sua vida e a sua família restaurada. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Fique de pé.